Outra doutrina fundamental das Escrituras é que trata da divindade de Jesus Cristo, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que entrou no mundo, viveu entre nós, né? A quem damos o nome de Jesus Cristo. Entendeu? E a outra doutrina muito importante, é aquela que, se você não prestar bem atenção, vai parar no inferno. É o quinto ponto de doutrina da nossa igreja, né? Que diz que a salvação é pela fé. Somente pela fé, não tem mais nada, não tem usos e costumes, não tem pertencer à igreja, não tem batismo, não tem esse montão de coisa que esses falsos profetas estão ensinando. As doutrinas da nossa igreja são coerentes com as doutrinas fundamentais das Escrituras. Está lá nos 12 pontos de doutrina, que os homens perverteram. Hoje eles não estão pregando e não estão ensinando nada disso. Estão ensinando falsas doutrinas. E usam o uso do véu, né, como doutrina fundamental das Escrituras para fazer uma arma de guerra. Usam, por exemplo, o dízimo também, que se atreve a chamar de maldito. Uma coisa que Deus não se expressa dessa maneira a respeito do dízimo em lugar nenhum. Os camaradas levam ao exagero dizer que o dízimo é maldito e que a igreja cristã não deve praticar. Mas isso é usos e costumes também. A salvação com a paz de Deus, que é uma coisa que nem na Bíblia existe. Não existe. Você lê lá a saudação que os apóstolos utilizavam nas suas cartas, você não vê essa tal da paz de Deus. Né? Mas no nosso meio nós consagramos essa saudação como uma doutrina. E pior que tudo, usamos isso como arma de guerra, entendeu? Como se fossem 3 espadas, né? Para enfiar na garganta dos outros e matar. Matar de que jeito? Excluindo, né? Agindo preconceituosamente, mandando essa turma toda para o inferno, por causa dessas bobagens. Mas a única arma de guerra que uma igreja cristã deve ter é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho, não há outra arma. Não há outra arma. Se eu posso chamar de arma, a próxima arma, poderosíssima, mais poderosa que uma bomba atômica, é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São estas as armas de guerra de uma igreja cristã. Mas a vergonha que nós carregamos como comunidade, que se declara, que se diz cristã, mas já deixou de ser cristã há muito tempo, né? É que nossos ministros não sabem nem o que é o Evangelho. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, pode achar que isso não é verdade. Mas é verdade sim. Ué, procura saber de um ministro aí da igreja da congregação se ele pode explicar para você o que é o Evangelho. Ele não vai saber explicar para você o que é o Evangelho. O máximo que ele vai fazer é dar uma listinha para você de coisas que você não pode fazer e outra listinha de coisas que você deve realizar. É isso. O Evangelho para ele, na cabeça dele, é essa aí. Por quê? Porque ele foi ensinado por outros homens, né? Por outros homens também desviados da palavra de Deus, da Escritura, e desviados das próprias doutrinas da igreja, porque a nossa doutrina não é nada disso, né? E que aprenderam um com outros, né? A igreja veio num desvio da palavra de Deus infernal desde o ano de 1950, entendeu? E esses desvios estão embutidos em listas secretas de ensinamentos, que é uma prática diabólica, porque o cristianismo não comporta segredos, né? Nada deve ser segredo, é tudo aberto, tudo público, para todos saberem o que está acontecendo lá no meio da igreja, no seio da igreja, entendeu? Mas praticam listas secretas, reuniões secretas, né? Por causa de estarem dominados pelos homens da maçonaria. E aí vira esse orgulho de caroço, né?
essa confusão, essa Babilônia de doutrina, levando todo mundo para o inferno. Entendeu? Então, as nossas doutrinas fundamentais são essas aí, que tratam da personalidade de Deus, da inerência e infalibilidade e inspiração das Escrituras, da divindade e humanidade de Jesus Cristo, da salvação pela fé, da existência do inferno para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não creem no sacrifício que o Senhor Jesus realizou na cruz. São 12 pontos de doutrinas, todos eles muito bem fundamentados nas Escrituras, porque as doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentais da Bíblia, elas são expressas em várias partes e porções da Bíblia. Não é construída num verso só. Não pode ser, doutrina não pode ser construída com um verso só, e nenhum verso contraditório. A doutrina do véu é 2 versinhos, em 1 Coríntios 11, e num contexto contraditório. Logo a seguir você tem lá um verso que contradiz isso, que diz lá que o cabelo foi dado à mulher no lugar do véu. Ora, quer você queira, quer você não, quer você interprete desta maneira, você interprete de outra, isso cria divisão no corpo espiritual de Jesus Cristo e a Igreja Universal. Vai ter aquele grupo que diz que não, tem que usar o véu, tem que usar o véu. E vai ter aquele grupo que não precisa usar o véu, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Então fazer disso uma doutrina, fazer doutrina com verso contraditório, divide o corpo da igreja e não tem inspiração divina. O Espírito Santo não está guiando esse ministério a fazer disso uma doutrina. Ele pode até guiar, orientar o ministério a estabelecer como ensino, como ordenança, como mandamento, como instrução, como preceito, com o título que você quiser. O uso do véu no seio de uma comunidade cristã. Pode ser até que isso tenha orientação do Espírito Santo, e deve ter mesmo, porque na tradição da igreja, a igreja teve sempre, durante séculos, o véu como uso, dentro do culto, nas orações pelas mulheres. Mas não faça disso uma doutrina. Por quê? Porque haverá um lugar onde você não vai poder levar essa sua doutrina. Não sei, pode ter algumas sociedades, são 257 nações, tem os protetorados, tem as possessões, tem os domínios. Nações indígenas são milhões. Cada uma destas nações, com o seu próprio usos e costumes, com a sua cultura, com a sua tradição. Eu dizia desde o ano 2000, quando Deus me mostrou que estes homens estavam praticando listas secretas de ensinamento e reuniões secretas, e que já estava registrado lá nos estatutos que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Quer dizer, o nosso primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e nossa única regra de fé e prática, a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E os homens de 1995 acrescentaram a palavra contendo, e esse ponto de doutrina ficou desta maneira: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos lá como contendo a infalível palavra de Deus. Quando eu descobri estas coisas, eu comecei a me manifestar contra. E uma das minhas manifestações era porque faziam de uso e costume, faziam doutrinas, armas de guerra. E eu falava a respeito do uso do véu. Eu dizia: olha, não sei, pode haver uma sociedade no mundo onde a mulher tem sobre a cabeça uma coroa de flores, seja agressivo, ofensivo, imoral, degradante. Eu dizia isso. O doutor do véu, doutor Romário Neves Cardoso, eu disse isso para ele, disse várias vezes isso para ele. Agora, a respeito da doutrina do chapéu, porque se você faz a doutrina do véu, você tem que fazer a doutrina do chapéu, está lá em 1 Coríntios. O homem também não pode orar ou profetizar com a cabeça coberta. Quer dizer, eu não poderia estar falando das coisas que eu estou falando com a minha cabeça coberta, teria que ter descoberta. Porque senão, fazendo dessa maneira, com a cabeça coberta, eu estaria desonrando a minha própria cabeça. Eu dizer para eles: olha, a respeito do véu, eu não sei numa sociedade que
condeno a mulher por alguma coisa sobre a cabeça. Mas a respeito do homem, eu sei de uma sociedade, um país, uma nação que tem por cultura, por tradição, né? É um preceito religioso, né? E são judeus, que o homem deve, para honrar a Deus, tem que ter a sua cabeça coberta. E não é só no momento do culto, não, é o tempo todo, onde quer que ele vá, onde é que ele for. Onde quer que esteja, tem que ter a cabeça coberta para honrar a Deus. Quer dizer, se a congregação um dia for lá em Jerusalém, em Israel, para levar sua pregação lá, vai ter problemas. Por quê? Porque eles têm isso. Se entrar um judeu com a cabeça coberta num culto da congregação nesse país, a doutrina não permite, ele vai ser expulso e vai ter sérios problemas. Vai ter sérios problemas. Eu não sabia, as coisas já estavam acontecendo. Quando eu dizia essas coisas para o doutor Romário Neves Cardoso, né, o doutor do véu, lá pelo ano 2005, 2006, né, eu dizia essas coisas, eu dizia para ele. E eu não sabia que isso já estava acontecendo. Lá por 2003, 2004, a congregação iniciou seus primeiros contatos com a prefeitura de Jerusalém, lá em Israel, para construir um templo lá em Jerusalém. Entendeu? Bom, mas sucede o seguinte, que Israel é um país em permanente beligerância e tem um serviço secreto. Uma das maneiras, presta atenção, uma das maneiras de você introduzir um agente, um espião, né, para facilitar alguma ação terrorista num determinado país, uma das maneiras de você infiltrar alguém lá é através de empresas, como diretor administrativo, como diretor de produção, como diretor de marketing, como presidente, secretário, sei lá, um monte de função. O cara vai lá para trabalhar, é um funcionário dessa empresa, mas ele é um agente. Ele está lá para ver o que é possível fazer em termos de ação terrorista, facilitar alguma coisa, né? Criar uma situação, como é o caso lá de 11 de setembro, lá dos Estados Unidos. O pessoal do Bin Laden botou as torres gêmeas no chão. De que maneira eles conseguiram isso? Infiltraram muçulmanos ligados à Al-Qaeda, que é o grupo lá do Bin Laden, introduziram estes homens, né, dentro do país dos Estados Unidos, e esses homens lá foram lá executar ações terroristas. Então veja, quando a congregação intentou se estabelecer lá em Jerusalém, logo nos primeiros contatos, o Mossad, que é o serviço secreto, foi acionado aqui no Brasil para saber quem é a congregação, quem é a nossa liderança, o que é que nós pregamos, o que é que a gente quer lá em Israel. Entendeu? Conhecer, saber todas essas coisas. E provavelmente foram ao templo lá com o kippá na cabeça. Alguns assim, agentes do Mossad são sacerdotes, usam chapéus enormes, chapelões. E provavelmente aconteceu o que aconteceu aqui no bairro do Bonfim, lá em Curitiba, com os judeus Saulo Sharabi, que foi expulso do templo porque estava portando lá o kippá. É um imenso prazer estar junto com todos vós, uma grande alegria para mim, estar contemplando cada irmão e cada irmã, conhecendo mais essa partícula da família de Cristo na Terra. Entendeu? Isso pode ter acontecido no Brasil inteirinho. Eu sei de um caso do Saulo Sharabi na congregação do Bonfim, lá em Curitiba, onde o ancião Furquins humilhou o Saulo Sharabi, nosso irmão, em público, né? Vai sentar, aqui nós não permitimos uma pessoa participar do culto com a cabeça coberta. Pode ser que o Saulo Sharabi é um agente de Israel, do serviço secreto de Israel aqui no Brasil. Ou se ele não é o agente, ele pode ter sido um informante, né? Mas o agente do serviço secreto de Israel soube que ele era crente da congregação, se aproximou dele e ouviu essa história, meteu lá no relatório.
Eu tenho um relatório, olha aqui, ó. Aqui, chefe, é o seguinte, ó, escrevendo. Eu fui num culto dessa igreja aí, ó, escrevendo. E estava lá sossegadinho, se aproximou um dos líderes lá. E meteu a caneta no relatório. E chegou do meu lado e disse, ó, senhor amigo, nós não permitimos a pessoa participar do culto aqui nesse templo com a cabeça coberta. O senhor retira a sua cobertura. Entendeu, chefe? Não mandaram tirar o meu equipão, então mandaram tirar o meu chapéu, chefe. Eu disse para ele, chefe. Eu disse a ele o seguinte, amigo, é o seguinte, eu sou judeu, é da nossa cultura, é da nossa tradição milenar, o uso da cabeça coberta, eu entendo, é da minha religiosidade, eu entendo que para honrar a Deus, onde quer que eu esteja, eu preciso ter a minha cabeça coberta. E metendo tudo no relatório, entendeu? E dizendo, e sabe o que ele falou para mim, chefe? Sabe o que ele me disse? Ele me disse que se eu não retirasse a cobertura da minha cabeça, que era para eu sair do templo. E me expulsou, não aceitou a minha explicação, me expulsou, ó. Entendeu? E mandou esse relatório lá para o chefe do Mossad, lá pode ser que seja um só, 2, 3, 4, 10 agentes, não sei. Pode ser que isso aconteceu em várias partes, várias capitais, várias cidades do país, do Brasil. Porque são dezenas de agentes espalhados pelo nosso país. Não só pelo nosso país, não. Eles estão na França, na Alemanha, na Inglaterra, eles estão na Holanda, eles estão em Moçambique, eles estão no Egito, eles estão em todos os lugares. E o chefe do Mossad leu, ok, essa turma vai vir aqui trazendo essa doutrina, trazendo essa pregação, para ensinar o nosso povo a desobedecer à vontade do nosso Deus, desobedecer o que está registrado na nossa Torá, registrado aqui na nossa Torá. Esse povo vem aqui para ensinar o nosso povo essa doutrina diabólica. Aqui nós somos servos do verdadeiro Deus, está registrado na nossa Torá, na nossa tradição do mais de 1000 anos, e esses caras vêm trazer isso aqui para o nosso país. Olha, vocês me avisam, quando essa turma chegar aqui, eu vou ensinar essa gente, eu vou mostrar para eles quem é que manda aqui nesse país, sabe? Entendeu? E não deu outra. Começaram a construção no ano de 2005, os alicerces estavam altos, gastaram mais de $200 mil, e de repente chegaram tropas armadas, soldados com metralhadora, meteram a metralhadora na cara dos irmãos, e quem abrisse o bico tomava bala na cara, fizeram todo mundo ficar quietinho, confinado ali num cantinho, e chegaram os tratores e botaram tudo no chão. Não contentes com isso, com essa ação deletéria, 2 meses depois voltaram novamente e maltrataram novamente metralhadora na cara dos irmãos, maltrataram os irmãos, insultando com palavrões, e se alguém abrisse um bico tomava bala na cara. Entendeu? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Porque Israel convive com o cristianismo já há 2000 anos. Primeiro a igreja primitiva que esteve por lá, depois tornou-se o catolicismo romano, depois o catolicismo romano se dividiu, para lá foram também os católicos ortodoxos, depois teve a reforma, foram lá os alemães, foram os ingleses, os franceses, Então, eles convivem pacificamente com as igrejas cristãs. E nunca houve em toda a história de Israel um ato violento, agressivo, estúpido como este, por parte do Estado de Israel contra uma comunidade cristã. Por que aconteceu isso somente com a congregação? Ninguém quer falar, todo mundo bico calado. Mas não adianta, se você não falar a verdade, tem que falar a verdade sempre.
Entendeu? Senão ninguém aprende nada, fica todo mundo debaixo de uma enganação muito grande. Entendeu? É por causa disso aí. Humilharam judeus aqui no Brasil, por causa da cobertura na cabeça, e pagaram o preço lá em Jerusalém.